Fala guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimentos em fundos de renda fixa. Então, se você não me conhece, eu sou Gerson Luiz, trago conteúdo toda semana aí falando sobre investimentos. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte, ativa o sininho de notificação, deixa seu like no conteúdo se você gostar, mas fica comigo até o final e depois da vinheta a gente vem aí com o assunto. Valeu! Então galera, é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, vamos falar aí sobre fundos de investimentos em renda fixa. Será que vale a pena? Será que é uma boa opção? Neste vídeo, né, nós vamos falar sobre o que é fundo de renda fixa para você entender melhor. Quais são as vantagens de se investir em fundo de renda fixa, as desvantagens que existem e como você pode utilizar na sua estratégia de investimento. Isso mesmo, esse vai ser os tópicos do vídeo para você já ficar ciente aí. Então presta bastante atenção, para quem sabe você é daquelas pessoas que está querendo investir aí em algum fundo de investimento, principalmente aqui de renda fixa. Então, vamos lá. Primeiramente é o seguinte, você precisa entender que isso aqui não é uma indicação de investimento, tá? Lembre-se disso, isso aqui é apenas um conteúdo educativo, a qual o intuito é te ensinar e te falar e te mostrar as possibilidades que existem no mercado financeiro e entender um pouco mais dos ativos e das formas que você tem de investir, beleza? Dito isso, é o seguinte, o que é fundo de investimento em renda fixa, né? Para você entender melhor. Os fundos de investimentos em renda fixa funcionam como uma carteira de investimentos com rendimentos previsíveis, né? Iguais aí aos títulos públicos, os LCI, LCA, entre outros. Por trás aí dos fundos de investimento existe um gestor profissional, que é como se fosse um administrador, que vai administrar este fundo de investimento para você. Então, quando você coloca o seu dinheiro em um fundo de investimento, esse gestor pega o seu dinheiro e administra, fazendo com que decidindo o que comprar, o que vender, quando comprar e quando vender os ativos ali que fazem parte ali da cesta, né, do fundo de investimento. Isso mesmo, porque o fundo de investimento é uma cesta que tem vários ativos dentro dele, tá certo? Baseado na sua estratégia de investimento. Agora vem um ponto muito importante, tá certo? É crucial você, antes de investir em qualquer fundo de investimento, independente se for de renda fixa ou não, é você conhecer o gestor do fundo. Isso mesmo, você precisa conhecer quem ele é, tá? Conhecer a sua estratégia, também saber o que qualquer detalhe que envolva o fundo de investimento, tá? Porque existem vários tipos de fundo de investimentos e cada um é baseado na sua composição, no seu prazo e também nos seus objetivos. Só para você entender, existem investimentos aí em fundos simples da renda fixa com baixos riscos, que é o que? É voltado para iniciantes, né? Para investidores iniciantes e pequenos. Existem também investimentos aí para curto prazo, né? Que é investimentos ali até 365 dias. Tem também investimentos aí para longo prazo, que já são investimentos para as pessoas já experientes no mercado financeiro, que sabem os riscos envolvidos, que são bem maiores do que os investimentos de médio prazo e de curto prazo. Existe também aí os fundos referenciados, isso mesmo, são fundos que estão atrelados a algum indicador financeiro da nossa economia, como o IPCA. Então, para você ver, existem vários tipos de investimentos, olha que eu nem falei todos, tá? Vários tipos de fundos de investimentos e você precisa conhecer cada um, qual é a estratégia, tudo que envolve ali o gestor para você tomar a sua decisão. Agora, quais são as vantagens que temos aí nos fundos de renda fixa, certo? Então só, primeiramente, a gente consegue investir em vários produtos da renda fixa em apenas um investimento. Essa aí é uma das vantagens, né? Como eu falei para vocês, é uma cesta que tem vários ativos da renda fixa dentro deste fundo de investimento. Outra parte que a gente consegue ter vantagem é porque tem um administrador ali, um cara que está mais apto ali a entender melhor como funciona, que está mais dedicado, estudou mais, conhece às vezes muito mais do que a gente sobre cada ativo e tem o poder de decidir qual comprar, qual vender, na hora que vai vender, tá certo? Pelo valor que quer vender aquele ativo ou comprar o ativo. Então é um cara ali que tem uma experiência aí, tá certo? Que pode nos ajudar também. Então as vantagens que a gente tem é essa. Além aí das diversificações, né, que temos aí dentro do fundo de investimento. Isso mesmo, porque como eu falei para vocês, né, você não precisa estudar e ver todos os fundos de investimento. Dentro daquele fundo de investimento vão existir outras opções. Então você acaba tendo o quê? Um leque maior, um alcance maior
em apenas um investimento. Agora, quais são as desvantagens, né? Se tem vantagem, tem que ter desvantagem na maioria das vezes. Então, vamos lá. Como todo fundo de investimento, existe sim aquela taxa cobrada anualmente, é uma taxa administrativa que é cobrado em cima do seu investimento. Então, uma coisa que você precisa entender isso. As vantagens, as desvantagens que nós temos. Olha, vamos lá. A taxa de administração que é cobrada, certo, anualmente. Tem também o Come Cotas, que são ali cobradas entre 2 vezes ao ano, em maio e novembro, certo? Muitas vezes também temos o que? Cotas cobradas, né? Valores cobrados quando a gente entra ou quando a gente sai. Existem umas taxas que às vezes é cobrado, você precisa ver dentro do fundo de investimento se vai ser cobrado. Tem também o que? Algumas taxas de performance, isso mesmo. Alguns fundos de investimentos cobram taxas cerca de 20% aí de performance. Além dessas taxas, existe também as tributações. Existe uma cobrança aí diretamente na fonte, tá certo? De 15%, que é descontado aí como alíquota, tá? Para o governo. Então lembre-se disso. Além das taxas que podem existir, como eu falei, a taxa de administração, Come Cotas, taxa de performance, tem também algumas taxas na hora que você entra e que você sai, existe uma taxa que é cobrada às vezes, e também a tributação, tá certo? Para o governo não poderia deixar de tirar a sua porcentagem. Além aí dessa taxa do governo, existe também o IOF, né? Então o que acontece? O IOF só é cobrado caso você aplique o seu dinheiro e resgate antes de 30 dias. Então o IOF é cobrado até os primeiros 30 dias através da tabela regressiva. Depois de 30 dias não será cobrado mais nenhum valor de IOF, apenas as taxas normais administrativas, como falei para vocês, e as tributações do governo. E uma outra desvantagem que temos é a ausência de garantia. Isso mesmo, ó, diferente dos outros papéis de renda fixa, o fundo de investimento não tem garantia, não é acobertado ali pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá, guys? Porque é o seguinte, não é até considerado um investimento, mas assim, como é uma cesta com vários ativos dentro, então não tem essa proteção, tá? Mas fica tranquilo que isso aí não é um bicho de 7 cabeças, não. Essa é uma desvantagem que tem aí, que deixa alguns investidores assim um pouco desconfortáveis, mas fica tranquilo aí que não tem problema. Agora que você já conhece as vantagens e desvantagens, o que é fundo de investimentos em renda fixa, tá? Como é que nós investimos aí, como utilizamos na nossa estratégia de investimento? Olha só, os fundos de investimento em renda fixa é para todo tipo de perfil. É importante você saber, tá, qual é o seu perfil de investidor. Independente se o seu for arrojado, tá, agressivo ou moderado, os fundos são interessantes da seguinte forma. Para quem já investe, certo? Ter um investimento em fundos de renda fixa é a mesma coisa do que você proporcionar o que? Uma diversificação maior dos seus investimentos, aumentando ainda mais do que a sua lucratividade, a expansão dos seus investimentos. Agora, se você é um investidor iniciante, tá? É muito mais interessante você investir em um fundo de investimentos em renda fixa do que você procurar por alguns fundos de renda fixa sem saber. Porque nos fundos de renda fixa você tem o que? O administrador que vai te ajudar, que é um cara por trás, como eu já falei para vocês, profissional, capacitado para tomar as decisões por você, além de que você vai estar fazendo o que? Um combo, né? É uma cesta com vários ativos. Então assim, eu acho muito mais interessante para quem está iniciando, né, usar de estratégia os fundos de investimentos de renda fixa até dominar o assunto. Lembrando que você não deve parar por causa disso, você tem que estudar, aprender, entender como funciona para que você consiga o que? Tomar as suas decisões sozinhas e não depender desses gestores, para que você não fique pagando taxa. É claro, tem pessoas que se expõe, né? Se expõe aí a essas taxas sem nenhum problema, mas para você aí que está aprendendo, está iniciando, não tem problema ainda, tá? Lembrando que, guys, isso aqui não é uma indicação de investimento, tá? Lembre-se disso. É apenas para te mostrar aí. A ideia do vídeo foi te mostrar aí o que são fundos de renda fixa, ter falado para vocês aí quais são as vantagens, as desvantagens, você analisar se vale a pena e ver aí. Tem vários tipos de fundos de investimentos, tá, guys? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muito obrigado aí pela sua presença, que Deus te abençoe, tá? Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre qual tipo de fundos de renda aí você gosta, fixa, né, cambial, ou se você gosta de fundos de renda, fundos em ações, né, tem vários tipos. Então, fica com Deus, tá? Que Deus te abençoe, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!